Olá, queridos, paz e graça do Senhor Deus. Que Deus te abençoe e derrame sobre a sua vida o poder do Espírito Santo. Amados, você está lendo a Bíblia? Você está tendo um tempo de devoção e eu chego a você com muito carinho e nesta quarta-feira te desejo que tu tenhas tirado um tempo ou tiras ainda um tempo para a profundidade bíblica, para a comunhão com Deus. Porque na leitura bíblica nós nos debruçamos, nós nos alimentamos numa palavra que era antiga, mas é tão atual. Quando a gente vai lendo o livro de Atos, a partir também dessa semana, nós nos debruçamos sobre os atos do Espírito Santo, sobre a primeira igreja cristã, surgida a partir do Pentecostes, os cristãos que Cristo assim os chamou de discípulos, e esses cheios do Espírito Santo estão testemunhando da obra de Deus. No dia de hoje, nós lemos Atos capítulo 5 e nós lemos uma profundidade que eu confesso a você que é de se alegrar muito, é de chorar, é de exaltar Deus pela sua obra. Os discípulos passam e as pessoas começam a tirar coxos, paralíticos, para que a sombra dos discípulos pudessem curar. Por que isso? Porque eles acreditavam que essas pessoas seguiam a Jesus. E o mesmo sinal que Deus prometeu que em Jesus estaria, diz que estaria sobre os seus discípulos. Eles são presos, são chicoteados, de noite o anjo vem, abre, tira eles do meio da prisão e as cadeias continuam presas. O milagre de Deus, o extraordinário de Deus acontece, queridos, ainda nos dias de hoje. Pedro, os outros apóstolos vão respondendo quando vão estar no templo e no sinédrio. Lá em Atos capítulo 5, versículo 29, é preciso obedecer antes a Deus do que a homens. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem o Senhor o mataram, surpreendendo-o no madeiro. Deus o exaltou e colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. O Espírito Santo, queridos, é muito importante, nós dependemos desse agir. Essas pessoas que ouviram ficaram furiosas e enfurecidas. E passa muitas coisas a acontecer e o texto continua dizendo. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los, mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que o homem fosse retirado por um momento. Então eles lhe disseram: israelitas, considerem cuidadosamente o que vocês pretendem fazer a estes homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e certos e 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos outros dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu. Esse liderou um grupo de rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso eu aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-no. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. E chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. E olha que interessante esse versículo. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Que texto, que história, que fantástica! Essa história chegou a você e a mim. Que nós possamos sentir-se alegres, por ser considerados dignos de ser humilhados por causa do nome de Cristo. E de dia em dia, de semana em semana, nós possamos estar na casa de Deus, no templo onde o povo se reúne,
e de casa em casa, proclamando que Jesus é o Cristo. O mesmo sinal, a mesma certeza, a mesma glória daquela época é de hoje. Que Deus te abençoe e aumente a sua fé. Leia esse capítulo, leia a Bíblia, tenha intimidade com Deus. Um grande abraço, que Deus possa cuidar você como a mim aqui no sul, nesse clima frio, gelado que estamos, protegendo tudo que a gente pode, para também o frio não nos pegar. Que Deus te abençoe, um grande abraço. Amém.